A seguir, ela tem a pauta de saúde planetária como estamos, e a ideia era que os nossos três palestrantes nos mostrem um pouco do panorama geral, global e local, né? E que possa fazer com que a gente veja dados mais concretos e o que está acontecendo aqui perto da gente e no mundo que a gente vive. Então, eu vou chamar primeiro o professor Jefferson Simões, que ele é professor, membro da Academia Brasileira de Ciências. Vou chamar a Mayara Floss, que ela é médica rural e executiva do ONCA Rural e de saúde ambiental também. E vou chamar a Ivone Menegola, que é uma médica de família e comunidade, é doutoranda em medicina tropical da Fiocruz e membro do CIEVS, que vai ser um dos objetos de apresentação dela aqui, não é, Ivone? Então, tá, acho que eu vou convidar para que o Jefferson inicie, pode ser? Pode ser. E, subsequentemente, acho que todos se apresentam e as perguntas ficam para o final. Pode ser? Vamos lá. Oi. Boa tarde. Bom, eu fui convidado para fazer um breve relato do que nós sabemos em termos de variabilidade de mudanças do clima, principalmente no quadro do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. Eu gostaria de esclarecer que esse é ainda o dados do relatório de 2013. Nós estamos agora, a comunidade científica está, nesse momento, elaborando o 6º relatório do IPCC, que deve sair nos próximos 2 anos, que avalia o estado do clima mundial. Então, basicamente, eu vou apresentar alguns dados que são aceitos de consenso pela comunidade de climatologia. Eu trabalho com paleoclimatologia, com história do clima, a partir de dados da Antártica, mas essa é uma comunidade hoje muito forte, científica, que se desenvolveu nos últimos 150 anos, desde os princípios da ciência do clima, na verdade, princípios das ciências química e física, e, com isso, é feito diferentes cenários. E o que eu vou apresentar para vocês é exatamente algumas dessas questões e observações do que realmente nós sabemos. Eu gostaria de enfatizar que o IPCC ele simplesmente retira as informações dos artigos publicados, não é nenhuma informação nova. Então, informações científicas da comunidade, publicado em qualquer periódico, claro, com a avaliação dos pares, e, portanto, é o cenário conhecido da comunidade. Antes, sempre é bom lembrar, porque isso nos dá uma confusão, uma dor de cabeça, principalmente na mídia, e com pessoas que não conseguem entender os processos, em confundir mudanças climáticas com aquecimento global, não é sinônimo, e mudanças climáticas com efeito estufa, também não é sinônimo. O que nós estamos tratando aqui é exatamente isso, qualquer mudança na média de algum elemento climático. Eu estou citando aqui temperatura do ar, precipitação, porque esses são mais conhecidos, são os mais que nós citamos, porque o leigo, em geral, está acostumado com isso, né? Quem não sai de casa de manhã cedo e pergunta a temperatura da manhã cedo, quanto vai chover. Mas nós temos outros parâmetros, inclusive relacionados à dinâmica da atmosfera, que vai desde eventos extremos, cheias, secas, tempestades muito intensas, a intensidade dessas tempestades, ou seja, um rearranjo no sistema climático. Basicamente, o que vai ser o quadro geral que nós estamos observando é que o sistema climático está tentando se rearranjar num novo estado de energia, de balanço de energia. Simplesmente, é claro, o efeito estufa é um processo importante, porque o aumento de CO2 e CH4, que é um gás mais eficiente na absorção de radiação infravermelho, ele retém esse calor por mais tempo, que, claro, aumenta a temperatura média do planeta, mas esse é um dos efeitos. Com isso, vem uma série de processos e retroprocessamentos no sistema climático.
Então, evidentemente, a primeira pergunta é quais as evidências que o aumento artificial, ocorre aumento artificial de gases estufas. Muitas vezes as pessoas não entendem que nós temos técnicas consagradas de medição da comunidade científica, e a mais simples, é claro, é a amostra direto na atmosfera. E, infelizmente, como vocês podem ver, desde que começou as amostras diretas na atmosfera, e não começou só no Havaí, nós temos 4 sítios que começaram em 1958, inclusive no Polo Sul Geográfico, que mostram o mesmo resultado. Nós temos um aumento de 310 ppm, partes por milhão, por volume, que é um gás, e hoje, em 2018, batendo 410 ppm. Um aumento substancial nesse gás. Mas a grande questão, e certamente vocês podem fazer, é qual a concentração desses gases antes de 1958. E aí entra na minha área de investigação, na paleoclimatologia, e eu vou usar as amostras de gelo e neve da Antártica e da Groenlândia. Bom, 406 ppm em 2018 é a média, já esse ano. E, olhem, quando eu comecei a trabalhar na Antártica, na década de 90, estava 350. Olha, o mais importante é a taxa que está ocorrendo esse aumento, que nunca ocorreu num período muito longo do planeta Terra, que eu vou dar exatamente pelos estudos que nós fazemos na Antártica e Groenlândia, que é os testemunhos de gelo. Então, vocês podem ver aqui as camadas de neve e gelo que acumulam através dos milênios. Cada camada aqui é uma camada anual de neve, só que a neve vai lentamente, a neve é um agregado de cristais de neve, quando ela está acumulando, vai lentamente expulsar parte do ar até que vai virar gelo, que nem o gelo de cozinha de vocês, mas por cristalização e retém o gás em bolhas. E essas amostras são coletadas, levadas para laboratório, em camas de vácuo, nós tiramos todos os gases. E, ao retirar os gases, nós vamos obter isso, no caso do CO2 e do CH4. Nós temos já 800 mil anos de gelo, o gelo mais antigo, a 3.200 metros, mas nós vamos agora, estamos procurando, na Antártica, gelo de 1,5 milhões de anos. E, se vocês notarem aqui, duas coisas ficam evidentes. Olha a nossa concentração, que já está ultrapassada. Agora nós estamos aqui, fora da nossa escala. Isso aqui é 800 mil anos, e isso aqui é a variação da concentração de dióxido de carbono ao longo de 800 mil anos, e nunca ultrapassou 300 partes por milhão. E agora, desde a final, na verdade, a partir dos eventos pós-revolução industrial, a partir de 1850, 1830, começa a subir exponencialmente, bate 409, 410 esse ano, em 2018. Mas o mesmo processo ocorreu com o metano. Vocês podem notar aqui que isso é uma outra técnica que a gente deriva variações de temperatura no passado. Esses períodos aqui, que tem menos concentração de CO2 e de metano, períodos que coincidem com as idades de gelo. Então, nós temos aqui os ciclos das idades de gelo e dos interglaciais, ao longo de 800 mil anos, sendo que esse aqui é o nosso período que nós vivemos, os últimos 10 mil anos, onde as culturas evoluíram no planeta, onde a nossa ciência evoluiu e onde nós achamos que esse é o estado constante do clima, que não é coisa nenhuma. Ele é bastante variável. Então, nós estamos vendo uma variação muito grande climática em temperatura, que é dado aqui, entre 0 a menos 10 ou 0 a menos 5, e nós vemos que nunca, durante esses períodos, a concentração dos gases estufas chegou ao nível que está agora no século XX e no século XXI. Então, está clara a evidência que a concentração de dióxido de carbono e do metano é a maior dos últimos 800 mil anos. Nós não conhecemos processo que possa aumentar, principalmente nessas concentrações, tão rápido, porque é um aumento em menos de 200 anos. Então, a taxa de aumento da concentração de gases estufas que é importante, e vai ser o mesmo caso do aumento de temperatura.
Bom, e evidências atualizadas das mudanças em variáveis climáticas. Eu não vou ter tempo aqui de discutir todos os resultados e todas as variáveis, mas, é claro, o mais badalado é o aumento de temperatura atmosférica, e nós temos registros das estações de uma rede internacional de 1860, 1850, e vocês podem ver, isso aqui está normalizado com a média de 1960 a 1990, que é por aqui. Mas vocês podem ver que nós temos também um aumento substancial, e aí, batendo forte em algumas pessoas que queriam negar que aqui parecia que estava estabilizando o aumento, tão logo a atividade solar, que tinha diminuído aqui, ficou no normal, ficou aparente que estava aumentando, continuava o aumento da temperatura atmosférica, e nos últimos 3 anos vocês podem ver que essa anomalia vai aumentar, e já aumentou. O 2017 já foi anômalo em 7,68 graus centígrados, o terceiro ano mais quente no registro aí de 1860. Alguns podem achar pouco, mesmo os cenários na COP, nós estamos tentando negociar 1,5, 2 graus centígrados. Lembrar que a variação de temperatura entre o auge da última idade do gelo e o presente, há cerca de 18 mil anos atrás, o auge da última idade do gelo, a temperatura média do planeta é só 9 graus mais baixa. Isso representou uma variação na cobertura do gelo do planeta de 10%, que é hoje, 10% do planeta coberto de gelo, e era 30% coberto de gelo. Então, se nós já aumentamos 0,68, na verdade, isso aqui já está batendo 1 grau centígrado, olha aqui, entre 1860 e chegando quase a 1 grau agora em 2000, deve chegar em 2025, é um aumento substancial num período curto da história do planeta. E isso nós vamos ver em vários outros índices climatológicos. Nós vamos ver, é claro, esse é o da temperatura média, desde 1850, na temperatura do oceano, que está começando a ficar aparente, a superfície do oceano está começando a aquecer, já não consegue absorver o calor que está na atmosfera. O ar sobre o oceano, é claro, também já responde. O nível médio dos mares, aqui é em anomalia em milímetros, também está aumentando. E um outro fator que aqui não é muito conhecido, mas no hemisfério norte, é a extensão do gelo marinho, ou seja, a cobertura de gelo do Ártico, que o Ártico é um oceano, né, com exceção ali da Groenlândia e algumas ilhas, mas o gelo marinho também está começando a reduzir. Ou seja, nós estamos vendo um rápido e intenso mudança a partir da década de 50 e coincidindo com o aumento dos gases de estufas. E o que nós sabemos para a América do Sul? O que nós estamos observando que já seria mais interessante? Bom, nos países andinos, nós estamos começando a ter crises hídricas por derretimento de geleira, que a geleira é um armazenador de água para períodos de seca, mudança nas vazões extremas do rio, uma variabilidade maior, mudanças na padrão de descarga dos rios do Andes e aumento da vazão das subbacias do Rio da Prata. Então, o ciclo hidrológico já começa a ser afetado. Ecossistemas terrestres também começam a mostrar, e esse é um fator importante, duas coisas que todos... não é a mudança em si, nós temos que entender que o ambiente, o planeta, nunca teve um estado de equilíbrio, porque mesmo esse é teórico, ele tem uma variabilidade muito grande. A questão é a velocidade que essas mudanças estão tomando. E é isso que nós estamos começando a ver. Então, erosão costeira, aumento de brancamento dos corais do Caribe, degradação de manguezais, e produção de alimentos em meio de subsistências, que já vai ter implicação na saúde, começa a haver alguma mudança, algum impacto, e com mudanças no zoneamento climático, isso também, lembre-se que a questão de impacto é relativo. Quem define o que é impacto somos nós, a sociedade. Então, alguns alimentos até se beneficiam com maior aquecimento e mudança de cinturões migrando para o sul, no caso da América do Sul, que nem o café, e outros não.
Só para dar o exemplo, o Rio Grande do Sul, aqui, principalmente o norte do Rio Grande do Sul, é uma das regiões mais afetadas no aumento da tendência de precipitação, ou seja, nós já temos índices medidos de aumento de precipitação nessa região. Isso também implica em intensificação de alguns processos erosivos. Derretimento de geleiras, é claro, nós estamos vendo um derretimento de cerca de 1 a 2% da massa de gelo do planeta. Vocês podem pensar que não é muito, mas se todo o gelo do planeta derretesse, é claro, isso não ocorre. Fisicamente é impossível de ocorrer, mas aumentaria o nível médio dos mares em 60 metros. Mas o que nós temos é isso aqui no nosso cenário. Até 2100, nós vamos ter um aumento de, no mínimo, 40 a 50 centímetros e, no máximo, de 1 metro a 1,20 m no aumento vertical. E é claro que, dependendo da forma da planície costeira, esse aumento vertical pode significar o avanço ou não de algumas centenas de metros ou mesmo quilômetros a costa dentro e tem um impacto socioeconômico. Só para mostrar para vocês aqui que, olha, contrário que sai na imprensa, não é... O pessoal gosta de botar calotas polares, que é um termo geográfico arcaico, mas o que a gente está vendo na Antártica é derretimento só em algumas áreas da Antártica, mas que contribui, e da Groenlândia. Mas a maior contribuição para o aumento do nível do mar, até 2012, não foi da Antártica e nem da Groenlândia. A Antártica tem 90% do gelo do planeta, a Groenlândia 6%. Então, foi os outros 4% que estão derretendo mais rápido. E é exatamente essas áreas que eu marquei em vermelho, que agora já está ultrapassado, isso já ultrapassa 1% do volume do gelo e que contribui para o aumento do nível do mar. Então, são gelo das montanhas. Acredite ou não, no planeta Terra tem gelo quente e gelo frio. Esse gelo que está derretendo está perto de 0 graus centígrados. Alguns cenários. Então, dado isso, o que a comunidade científica faz? Ele corre modelos, e, como diz, modelos numéricos são modelos e fazem cenários. Desde um caso de deixar laissez-faire, nós não tomamos nenhuma medida e não há evolução tecnológica e deixa o barco correr como ele está, até com redução a acordos internacionais e tentar reduzir a 1,5 graus, 2, e isso implica controle de emissão de gás, descarbonificação e uso de alternativos. Então, nós temos 2 modelos, os extremos, que eu vou apresentar para vocês. Eles se chamam RCP. E como seria o clima, em termos de temperatura aqui, até 2100, 2081, 2100. Então, no laissez-faire, vocês podem ver aqui que é o aumento da temperatura média do planeta em alguns lugares. A média seria de 4, 5 graus, mas, em alguns lugares, isso aqui, principalmente na periferia das regiões polares, isso aumentaria muito mais. Mesmo o aumento mínimo, nós vamos ter aumentos, aí, se a média for ao redor de 1,5 graus, 2, nós ainda vamos ter lugares que vão aumentar muito mais a temperatura, principalmente no Ártico, o que implica derretimento de gelo. E isso traz outra situação. Volta e meia alguém, mas está esfriando em algum lugar do planeta? Claro, nós estamos falando do estado médio energético do planeta Terra. Nós temos interrelações complexas e troca de energia com os oceanos. A superfície da Terra responde mais rapidamente, mas os oceanos são mais lentos, são estratificados, etc. Mas esses são os 2 cenários. E aí chega a questão, novamente, que eu falo exatamente de tempo de resposta. A questão é a velocidade que esses processos estão ocorrendo. No passado, foi a própria evolução climática, que é claro que determinou a evolução de várias espécies. Não sei se você sabe que a própria evolução dos hominídeos, aí nos últimos 6 milhões de anos, vai coincidir com variações de mais de 62 ciclos glaciais, interglaciais, e alguns antropólogos e paleontólogos colocam a situação se isso não foi importante também, a rápida variabilidade climática até na própria da espécie dos humanoides. Mas o que vocês podem ver aqui é exatamente que algumas espécies têm flexibilidade de migrar ou de se adaptar. Isso depende, é claro, da capacidade de transporte dessas espécies e também de adaptação, mas vocês podem notar aqui que algumas são mais sensíveis,
mesmo aos cenários mais amenos de mudanças climáticas, e outras não têm essa resposta. Principalmente algumas espécies de árvores, herbáceas respondem mais, e alguns roedores, alguns primatas. Então, é uma questão que tem que se colocar em termos de espécies. Algumas consequências gerais, que nós ainda já estamos começando a ver, que é aumento das temperaturas máximas diárias mais altas, mais dias quentes e ondas de calor. Esse é um caso claro nas cidades, aí é o problema do sítio urbano, mas os dados do Rio Grande do Sul também aumentam um aumento de temperatura mais na madrugada, ou seja, as manhãs estão ficando mais quentes, mais do que a temperatura média não tem mudado muito, aqui no caso da nossa latitude. Mas isso implica já implicações na saúde. Ondas de calor, você sabe muito bem, mortes de doenças, população pobre urbana, aumento de risco de prejuízos para colheitas, indiretamente, fome, aumento do uso de ar-condicionado e outros processos energéticos, você começa a ter problema de energia e tem um retroprocessamento aqui com o próprio consumo. Aumento da temperatura mínima diária, redução do número de dias com geadas, isso implica principalmente sobrevivência de vetores de doença. O mosquito é um caso claro, principalmente nos limites das regiões temperadas e nas partes mais baixas de montanha, começa a haver também, então, mudanças tanto latitudinais e altitudinais da presença desses vetores. Nós começamos a ter, então, já começa a se ver alguns aumentos de eventos extremos, e aí são mais desastres naturais, né? O impacto que nós vamos ter, isso causa pressão na defesa civil, aumentos de secas no verão, tanto enchentes em algumas épocas do ano, precipitação mais forte. Isso é um cenário que também está ficando mais claro, que nós estamos vendo para o Rio Grande do Sul, já tem alguns dados, que nós estamos visualizando o aumento da intensificação das tempestades. Pode até não aumentar, como eu mostrei, está aumentando, mas pode até não aumentar muito a média da precipitação, devido à maior evaporação de água do oceano. Mas os eventos de precipitação estão mais concentrados, e com sítios urbanos mais cobertos de asfalto, e num período muito curto, e populações carentes, isso implica em desastre e mortandade maior. Aumento de intensidade de ciclones tropicais, nós aqui, por enquanto, estamos livres disso, mas isso implica também epidemias de doença infecciosa, erosão costeira, destruição da infraestrutura costeira na ordem de trilhões de dólares. Finalmente, desses riscos chaves, já se fala, já não é nem evitar eles, porque muitas dessas mudanças vão ser ocasionadas porque esses gases foram, e outras mudanças no ambiente, foram ocasionadas nas últimas décadas. Então, nós temos que começar a pensar em adaptação e mitigação. E, é claro, isso vai envolver principalmente a questão de gestão integral de recursos hídricos, preservação desses recursos, vamos ter redução de produção e qualidade de alimentos em algumas regiões, outras aumentam. E é claro que parece a disseminação de doenças transmitíveis por vetores para maiores altitudes e latitudes. Nós temos que começar a pensar como resolver isso. Era isso que eu tinha para introduzir para vocês. Era só 20 minutos que me deram. Depois, se tiverem alguma questão, nós passamos as respostas. Muito obrigado, Jefferson. Agora, Maiara, por favor. Bom, boa tarde. Enquanto vai carregando a apresentação aí, ontem, eu não sei quem conseguiu participar, eu decidi trazer um enfoque um pouquinho diferente, que foi nas recomendações que a gente fez do Lancet Countdown. Então, eu trouxe mais o foco nessas recomendações. Mas eu vou dar uma comentada geral um pouquinho nos nossos principais achados, para a gente conseguir, para quem não participou ontem, ter uma ideiazinha assim, do que a gente vai conversar.
Eu acho que um dos nossos grandes achados foi em relação à Amazônia. Se a gente pegar hoje a quantidade de gás carbônico que a gente produz no Brasil, cerca de 50% vem das queimadas, principalmente das queimadas da Amazônia e desse desmatamento. Então, a gente precisa ter a clareza de que a gente precisa lidar melhor com essa situação e com essa poluição, e que isso afeta tanto a população dos amazonenses, que é a população mais local, com crianças nascendo com baixo peso, com crises de asma, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, quanto também da população, quanto a gente, porque o microclima ele é muito afetado, o Jefferson até pode me corrigir, mas tanto o microclima quanto o clima. E a gente está chegando a um ponto que a gente chama de tipping point, em inglês, mas é um ponto de virada, que se a gente chegar a desmatar cerca de 20% da Amazônia, e a gente está por volta dos 15%, a gente vai ter um ponto que não vai ter mais volta. A gente vai entrar num processo de savanização da Amazônia e não tem mais volta. Então, ou é agora, obrigada, ou é agora, ou não é mais, né? Então, a gente precisa tomar muito essa atitude o mais rápido possível. Então, a questão de mitigar é muito importante. E isso foi uma das coisas mais importantes que a gente trouxe para o relatório esse ano, também em relação à capacidade de transmissão de doença, a capacidade vetorial do mosquito da dengue, principalmente, e que ele hoje a gente sabe que ele já aumentou em 5,4% a sua capacidade de transmissão de doença. Então, a gente está tendo muito esse aumento, e aí a gente acaba a capacidade vetorial dele. Então, isso tem um impacto muito grande, principalmente se a gente for falar de políticas públicas aqui no Brasil e da nossa população também, de colocar a nossa população em risco. E uma última coisa é a questão das ondas de calor, né? Talvez, quando a gente fala onda de calor, e acredito que a maior parte aqui sejam profissionais de saúde, parece que é algo muito distante. Porém, a gente sabe que se a nossa temperatura corporal passar de 40 graus Celsius, né, a gente entra num processo de insolação e de estresse térmico que pode levar à morte, inclusive, pode levar a coma e à morte. E ontem, inclusive, a gente estava discutindo, e algumas pessoas já relacionaram casos de morte devido ao excesso de calor. Então, a gente precisa cuidar muito com esses fenômenos de ilha de calor. Quem está mais exposto são os trabalhadores que estão no outdoor, os trabalhadores rurais, os trabalhadores que trabalham sob exposição do sol. Então, a gente precisa estar muito consciente desse risco e saber identificar isso. Então, muito do que eu vou trazer agora das nossas recomendações em relação desde pequenas ações, grandes ações, o que a gente pode fazer e como a gente deve pensar. Eu, antes, queria convidar vocês para a gente... Então, só para apresentar, desculpa, o Lancet Countdown. O que é Countdown? Countdown vem do inglês, né, de contagem regressiva. E a gente pode pensar essa contagem regressiva de múltiplas formas. Tanto a contagem regressiva de que a gente tem um tempo para agir, quanto uma contagem regressiva da vida humana, da civilização, uma contagem regressiva em relação à ação mesmo, e aí o quanto isso do impacto e de quanto isso vai afetando nós a cada dia mais. E aí eu gostaria de aproveitar para fazer um momento mais interativo com vocês. Eu não sei quem tem celular. Puxem seus celulares. Eu quero pedir para vocês irem nesse site. Eu não sei se tem pointer aqui. Tem que ligar. Ah, tá. Aqui, vão nesse site aqui, menti.com, tá? E aí vocês vão pôr esse código aqui, 151366. E aí eu quero que vocês vão responder nessa pergunta: como podemos agir como profissionais de saúde para melhorar a saúde do planeta? E, por conta disso, também a saúde humana. E aí eu vou deixar um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou começando a comentar sobre as recomendações. No final da apresentação, a gente vai ver o que todo mundo colaborou e partilhou dessas reflexões. A nossa primeira recomendação,
Eu vou passar o slide, mas está embaixo aqui como fazer, tá? Aqui embaixo, tá? Menti.com, código 151366. Então, a nossa primeira recomendação de política é a gente trazer a questão do Health in All Policies da WHO, da Organização Mundial de Saúde. Então, o que é isso? A gente trazer a questão da saúde para todas as políticas, não só para as políticas estritamente da saúde, mas para todas as políticas. E para a gente pensar numa transição do nosso país para uma economia de uso baixo de carbono. A segunda grande recomendação é a gente criar um sistema, e isso depois a gente vai discutir um pouquinho melhor, mas incluir, aliás, no que a gente já tem, a questão da vigilância epidemiológica e criar colocar as doenças relacionadas ao calor e às mudanças climáticas, incluir elas no SINAM, no Serviço de Notificação e Agravos. A nossa terceira grande recomendação também é a gente repensar as nossas cidades. E eu, às vezes, fico um pouco... Eu gosto de desafiar esse termo, mas também repensar as nossas áreas rurais. Mas, claro, que o efeito de ilha de calor é mais intensificado nas áreas urbanas. Mas a gente pensar em como reduzir esse estresse pelo calor. E a nossa recomendação número 4 é integrar os impactos, né, da saúde, das mudanças climáticas na saúde, no currículo. Isso é muito importante. Assim, quem aqui, durante o curso universitário, estudou sobre mudanças climáticas e saúde? Acho que isso fala muito do quanto a gente precisa trazer isso para o nosso currículo, né? Eu sei que tem alguns alunos do mestrado, isso está começando a entrar, mas na nossa graduação ninguém ainda viu. Então, a gente tem uma obrigação de começar a trazer essa discussão. E aí a gente trazer isso com os alunos poderem ser atores disso, os professores, e a gente trazendo essa conscientização conjunta. Em relação à dengue, um dos grandes problemas do Brasil ainda é o saneamento básico, né? E uma das estratégias também, claro que a capacidade vetorial está aumentando, mas, além de a gente melhorar os nossos sistemas de vigilância, a gente ter uma melhora desse saneamento básico. A gente sabe que as áreas rurais, ainda 58% não têm acesso adequado ao saneamento básico. Então, a gente precisa... O que é o acesso adequado? Água limpa e banheiro. E a gente ainda não tem isso em 58%. Então, a gente precisa repensar. E a nossa recomendação número 6 é a gente fazer a recomendação de alimentar-se mais de dietas baseadas em plantas, né? Então, evitar, em outras palavras, evitar o consumo de carne vermelha. Infelizmente, né, uma grande causa do desmatamento da Amazônia é a produção de gado, né, ou a produção de soja para alimentar o gado. 70%, 60% da soja que é produzida, ela vai para alimentar o gado. Então, a gente precisa repensar, né, principalmente quando a pecuária é extensiva. Então, se a gente tem pessoas comprometidas, eu acho que essa é uma das coisas mais que a gente pode trazer como recomendação diária. Vamos mudar agora, né? Então, acho que isso é super... que a gente pode tomar a decisão de mudar imediatamente no nosso próprio hábito. E uma das questões também é dessa redução do consumo de carne e de reduzir a emissão de carbono do desmatamento também. A gente também desenvolver uma economia alternativa. O Brasil é extremamente criativo, o brasileiro é extremamente criativo. A gente já tem muita tecnologia de ponta, a gente já tem muita coisa acontecendo, mas a gente não tem isso integrado. Por exemplo, a 4ª Revolução Industrial, o brasileiro descobriu
e vender, o mundo inteiro compra o açaí, né? Hoje já está o cupuaçu. A gente já tem... cada vez que a gente perde um pedaço da Amazônia, a gente perde um monte de conhecimento lá. E a gente deixa de descobrir uma nova planta medicinal, a gente deixa de descobrir um novo conhecimento, um fitocomplexo. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E a recomendação número 8 é que a gente precisa se integrar com a campanha do Breath Life e tentar reduzir ao máximo e o mais rápido possível, né, melhorar a qualidade do ar e reduzir os níveis de poluição. E, por fim, a gente precisa ter uma forma de avaliar os impactos da saúde com a questão social, com a questão cultural, com a questão global, né, e chegar ao desmatamento zero na Amazônia. Não só o desmatamento zero, como construir uma margem, né, na borda da Amazônia que já está desmatada. Então, a gente precisa voltar e ainda construir uma margem. E essas são as nossas 9 key recommendations, as nossas recomendações-chave de ação. Isso tudo está muito amarrado no documento, eu convido vocês para acessarem, tem o link curto ali no slide. E eu gostaria muito que a gente pudesse aprofundar isso. O Lancet Countdown a gente vai fazer ano a ano, então tem várias pessoas que me questionaram por que determinadas coisas não estavam incluídas nesse documento. A gente não pode pôr tudo e a gente não tem capacidade também de analisar tudo, mas acho que a gente já fez um bom bocado, fizemos um bom começo. E agora eu queria que a gente fosse no site. Vamos ver o que vocês bolaram aí de sugestões. Eu vou lendo aqui enquanto ela vai abrindo. Uma coisa que eu já estou espiando aqui, ó, que alguém escreveu foi... Duplicar. Isso. Vamos lá, então. O que a gente pode pensar, e acho que isso é interessante para a gente refletir juntos... obrigada. Para a gente refletir juntos com o que vocês escreveram e o que a gente vai precisar para o futuro. Então, estimular as ações das comunidades dentro das instituições de saúde, que está em acordo com o que a gente vem escrevendo, né? Segregando o lixo de maneira correta, trabalhando na conscientização para a população, trabalhar com educação comunitária, bastante enfoque aqui em relação ao lixo. A gente trabalhar como educadores da população. Então, isso é muito importante, né? A gente trouxe isso no Lancet também. O grande olhar do Lancet é em relação a envolver profissionais de saúde, e a gente, claro, com enfoque médico, nessa construção. Então, a gente também é educador, né? Às vezes a gente renega esse papel nosso, mas a gente é educador. Implementar Health in All Policies, isso também está no que a gente colocou. A gente ter uma cidadania participativa com os pacientes, atuar em determinantes sociais em saúde. Então, conscientizar, fazer uma autocrítica no nosso papel em relação à saúde do planeta. Então, ser o exemplo também. Integrar os aspectos da sociedade e da natureza. Mudar nossos hábitos de vida, de consumo consciente, fazer de forma mais sustentável, andar de bicicleta, de novo essa questão dos nossos próprios hábitos e levar isso para os nossos pacientes, né? Mudando nossos hábitos de consumo, considerar os fatores ambientais, agir e observar sobre o território, estimular a agroecologia. Eu não estou lendo exatamente, né? Mas notificar, identificar, divulgar as doenças e óbitos relacionados ao calor. Então, nem vou conseguir ler tudo aqui agora, mas eu acho que é muito de pensar essa saúde em todas as políticas, do que eu vim apresentando. Eu vou levar isso também de tema de casa, eu vou ler tudo com bastante calma, para a gente poder ter a participação de vocês. Vai ficar aberto, quem quiser comentar, eu vou deixar aberto até amanhã,
E é só ir no Mente 15 13 66, colocar o código, e a gente vai acompanhando as ideias e as sugestões. E muito obrigada. Agora, a nossa palestrante é Ivone. Eu tenho que fazer um registro que ela integra a Rede de Saúde Humana, Animal e Ecossistema, chamada Rede de Saúde, que é uma iniciativa que envolve várias instituições, que tem como objetivo desenvolver pesquisas nessa área. Então, ela também, a participação dela também diz respeito a prestigiar essa iniciativa da Rede de Saúde. Da Rede de Saúde. Isso mesmo. A Rede de Saúde é um projeto do Ministério da Saúde e universidades com serviços. Aqui no Rio Grande do Sul, eles começaram trabalhando o mapeamento de leptospirose, áreas de risco de leptospirose, é bem interessante. Mas eu agradeço o convite. Eu estou me sentindo meio um alienígena aqui, porque eu faço vigilância em saúde, não estudo saúde planetária, aprendi um monte aqui com vocês hoje. E talvez eu pense saúde planetária pela minha trajetória. Eu fiquei pensando um pouco isso, que eu trabalhei na Amazônia com população indígena há muitos anos e população rural, e fui para a vigilância em saúde e trabalho hoje com doenças transmissíveis. E eu queria só, antes de começar a falar um pouquinho de surto de toxoplasmose, que já estamos no topo do campeonato mundial, né? A gente está sendo o maior surto do mundo de toxoplasmose, falar que esse ano, assim, só para contribuir um pouquinho até com a tua fala, tu falou em dengue, eu fiquei pensando. A gente teve um surto de chikungunya esse ano, no meio do inverno, no município de Santiago, transmitido por Aedes aegypti, no meio do inverno gaúcho. Eu me lembro que as temperaturas estavam próximas de zero. Então, alguma coisa está acontecendo com Aedes aqui no Rio Grande do Sul, porque não era assim que ele se comportava, né? Surto de chikungunya, que também é o primeiro surto registrado aqui no Rio Grande do Sul. É uma coisa interessante para ver essa questão. Eu fiquei escutando a tua palestra pensando, eu tenho que estudar mais, né, sobre isso. E me lembrando o que a gente faz na vigilância, e isso para dizer que a vigilância tem que estar junto nessa mesa. Porque, por exemplo, eu tenho um surto que eu me toquei, que eu não publiquei, de óbito por onda de calor aqui na metropolitana. E esse surto eu investiguei, teve 17 ou 18 óbitos no município de Esteio, dentro de um hospital, pela onda de calor. Eu fiz toda a investigação e teve um congestionamento do Instituto Médico Legal de Porto Alegre naquele período daquela semana da onda de calor. Então, eu fiz, tem um relatório e não está publicado. Então, essa coisa, juntando com o que tu está falando, acho que a gente tem que trabalhar junto de alguma forma para compartilhar essas coisas. E a outra coisa, assim, nós fizemos vigilância ambiental ali no Centro Estadual de Vigilância e Saúde. Eu trabalho hoje no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, mas estava antes na epidemiológica. A gente trabalha com vigilância do solo, do ar, da água, tem um grupo de trabalho de agrotóxico, tem um engenheiro químico que está fazendo doutorado em detecção de agrotóxico na água tratada, e nós não conversamos com vocês, não, precisa estar junto, né? Eu acho que isso, para mim, está sendo o grande ganho de ter vindo aqui agora, né? Eu estava trabalhando um pouco com o pessoal do One Health, com a universidade, mas daí eu acho que lá na Rede de Saúde eu vi que a planetária é maior do que o One Health, é um conceito que talvez abarque um pouquinho mais do que a gente está vendo na vigilância. E uma coisa que, só para complementar o que tu falou, Mayara, eu trabalhei na década de 90 na Amazônia, e eu volto muito lá fazer trabalhos esporádicos com população Yanomami. E, toda vez que eu volto, o que eu enxergo é sumindo a Amazônia. Não preciso de medição. São as fotos que eu fazia na década de 90, depois na década de 2000, e agora está sumindo. É claro e transparente. Então, tem um negócio aí que a gente tem que pensar claro, né? E eu vou falar aqui hoje do surto de toxoplasmose lá em Santa Maria, que a gente já não está encerrado ainda. Eu voltei ontem de Santa Maria. A gente já está com quase 900 casos confirmados, que são sintomáticos, quer dizer, deve ter uns 10 mil infectados por lá.
E eu vou mostrar um pouquinho do surto e discutir um pouquinho do que vocês falaram aqui, que eu já mudei tudo, tá? O que eu tinha pensado antes. Toxoplasmose é uma doença que a transmissão pode ser ambiente e alimento, né? Então tem tudo a ver com o que vocês falaram. Eu só preciso passar a coisa aqui, que é aqui, né? Então eu vou cotar algumas coisas, tá? Isso aqui eu não posso compartilhar com vocês ainda, porque ainda não é oficial, é só para ilustrar a nossa discussão. E ele não está atualizado todo com o que eu tenho hoje, porque eu estava lá terminando várias coisas e ampliando outras, mas é um pouco do dado compilado. Para quem não conhece, só lembrando, né, que o toxoplasma é um protozoário, o GOND, né, é intracelular obrigatório, e isso faz ele... Eu sempre trabalhei com vacina, então eu morro de raiva dele, porque é difícil de fazer vacina, né, com um parasito complexo como é o toxoplasma. Ele tem duas formas infectantes principais, o cisto e cisto, né? Essa aqui, basicamente, ambiental, e isso aqui em alimentos, né? Carne, principalmente, em outros animais. Os celídeos são os hospedeiros definitivos dele, e intermediário pode ser humanos, mamíferos, aves, e ele foi detectado na superfície de peixes, de ostras e outra coisa. É um parasito completamente maravilhoso em termos de sobrevivência. E ele tem uma importância enorme em termos de provocar doença tanto na saúde animal quanto na humana. Ele é bem apaixonante, né? Fora o estrago que ele faz. Em humanos, ele geralmente tem infecções assintomáticas. Se estima que 90% das pessoas infectadas não façam sintomas, e tem manifestações sistêmicas bem severas, pode fazer... Aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho dado disso, nós estamos fazendo levantamento, mas é uma das principais causas de morte das pessoas com AIDS, principalmente na região da Serra, né? Nos ambulatórios de infectologia que tratam pacientes com AIDS, e isso não aparece, Maiara, tu está falando em notificação, não aparece no sistema de mortalidade, não fica como causa básica, né? Então, é também uma epidemia, de uma certa forma, silenciosa, né? Quando tem sintomas, a maioria dos casos são sintomas inespecíficos, né? Isso aqui é uma quadrite, que eles chamam de Sabin, febre, mialgia, cefaleia e linfonodos. Nesse surto de Santa Maria, entre todos os que eu investiguei, é o que teve mais cefaleia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o doutor Silveira pesquisou na região de Erechim, mais de 17% das lesões oftalmológicas das pessoas com lesão adquirida é atribuída à toxoplasmose, então ele tem um peso gigante, né? E imunodeprimidos fazem encefalite, miocardite, pneumonia. Nesse surto, ele é tão grande que a gente teve casos de estudo, né? E aborto, óbito fetal, uma formação congênita, são as coisas que acontecem muito importantes relacionadas à gestação. Esses dados de prevalência, a França é considerado o país com maior prevalência, mas também eles têm estudos bem mais robustos que o Brasil, eu diria. Nos Estados Unidos tem uma variação bem grande. Aqui no Brasil, que a gente tem de dados 50% a 80%, mas isso também varia de região para região. Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem 74,5% de prevalência no noroeste, naquela região de Erechim, ali do norte do estado. Aqui o trabalho da Ivana, lá do Conceição, mostrando em torno de 60% de gestantes da metropolitana já tiveram contato com toxoplasmose. Tem uma estimativa ali desse trabalho do doutorado da Ivana de uma toxicogênita para 1.000 nascidos vivos, então ele tem uma carga importante, né, da questão de doença congênita, né? E aqui dos adquiridos em adultos, lá do professor Silveira, né? É uma carga importante de doença, né? E não é ela virou uma doença de notificação compulsória aqui no nosso sistema de informação, né, de agravos de notificação compulsória. Ela virou em toxicogênita e gestantes, se eu não me lembro, 2011, eu não tenho muita certeza. Então, não era de notificação compulsória. Isso aqui, no nosso sistema de notificação passiva, quer dizer, que notifica quem acha por bem notificar, a gente tem, em média, 400 casos por ano.
de tóxico adquirida, mais na região de Caxias, que é a 5ª Coordenadoria, e no litoral, que é a 18ª, ali na região de Osório, agrupando os municípios daquelas regiões. E também, isso é uma incidência em cima de notificados. Provavelmente tem fator de sensibilidade de notificação e também da ocorrência da doença. Congênita, a gente tem notificados, nesse período de 10 anos aqui, 180 casos, mas é subnotificado, e as gestantes, 2.001 casos notificados até agora. E a tóxico ocular, nenhum caso, e a gente sabe que 17% pode ser tóxico ocular. Então, os sistemas de notificação dependem da sensibilidade da rede dos médicos para notificar. Mas ele nos dá dados, nos dá pistas de como está o problema aqui no Estado. Esses aqui são os surtos que eu investiguei desde 2015. Aqui em São Marcos tinha sido o maior do Rio Grande do Sul, 154. Agora a gente fechou 160, porque catou uns lá. No nosso estudo de caso-controle, a gente encontrou a carne bovina como fonte de transmissão, como fator de risco. Aqui em Lavras do Sul, a gente teve um surto pequeno, que talvez tenha sido a carne de carneiro, porque a gente encontrou o rebanho de carneiros positivo para tóxico, então ele era infectado, mas a gente não viu, não encontrou associação, não fez o caso-controle. Aqui em Barão do Triunfo, a gente encontrou, teve 11 casos, foi bem mal investigado esse surto, teve problemas, mas a gente encontrou tóxico na linguiça suína, fabricada, aquela linguiça verde, né, fabricada num fundo de quintal. E aqui em Santa Maria, aqui nós já estamos com quase 900 casos, e a gente encontrou, eu vou falar um pouquinho mais, mas está associado à água tratada e talvez hortaliças, mas eu particularmente acho que é água tratada. Aqui bom, a gente está fazendo um estudo, né? O objetivo maior era ver se tinha surto, descrever o surto, ver a provável fonte de infecção e, obviamente, propor medidas. Então, para a gente dizer se tinha surto, a gente avaliou o que tinha no sistema de informação e viu, isso aqui já está bem maior, né? Que o baseline aqui para as notificações no sistema, lembrem que é subnotificado, né? Era menos de 5 casos, aqui, se vocês olharem, 10, né? E tem um pico, obviamente, isso aqui é um surto. Né? Isso aqui eu nem vou mostrar, porque ele está desatualizado, mas é só para ver que agora nós já temos mais de 2.000 casos notificados, e a gente está com 890 confirmados. Mas a coisa chocante disso aqui é o tanto de gestante infectada e o tanto de toxicogênita. A gente já está com 26 toxicogênitas, 3 óbitos fetais, já está com 130 gestantes infectadas, e esses 10 abortos, por enquanto, continuam os 10. Né? Isso é um absurdo, assim, se tu pensar numa doença que poderia ser prevenida. Né? Isso aqui é curva epidêmica, a gente fez como ponto de corte aqui o início do ano, com base nos dados anteriores. Tem uma montanha de casos notificados e parece estar havendo transmissão ainda, o que é bem comum na questão da água. Né? Isso aqui é um pouco do plot dos casos, não ficou muito bom lá no Google Maps, só para vocês verem que é a cidade inteira, né? Tem casos. Tem aglomerado de casos na região oeste, mas está, pelo menos por residência, não por exposição necessariamente, é a cidade inteira. Mas isso tem um mapa melhor. Né? Um pouquinho do perfil, nós temos aqui no nosso surto 63% das pessoas sintomáticas, óbvio, porque a gente tem mais possibilidade de captar sintomático no meio de um surto. Né? 8% internaram, a maioria mulheres, isso muito porque a gente implantou uma forma de monitoramento de gestante, então as mulheres estão sendo mais sensíveis à captação, e a gente tem casos em todas as faixas etárias, com uma mediana de 28 anos, que é mais ou menos o que diz a literatura, mas tem caso de 0 a 81 anos, um predomínio nessa faixa etária aqui de 20 a 49, e maior incidência 20 a 39, como é a maioria dos surtos de tóxico que eu li. Isso aqui é um pouquinho dos óbitos e abortos. A gente inventou uma técnica lá de isolamento e testagem de placenta, junto com a Universidade de Santa Maria, e nas placentas a gente conseguiu identificar o parasito, já sequenciamos o parasito também. E esse parasito
é uma cepa atípica, não é nem 1, nem 2, nem 3, é nova, não está no Banco Mundial de Genomas, tá? Pelo menos pelo que a gente tem até agora. Isso aqui é um pouquinho do perfil da gestacional, né, e da congênita por semana epidemiológica, e aqui um resumo do estudo de caso-controle, que mostrou como fator de risco beber água de torneira, né, da casa, da Corsã, né, e hortaliças, e que nós achamos que é contaminação cruzada, que não é a hortaliça e sim a água, mas isso ainda estamos com alguns estudos. Bom, em relação à discussão, né, a gente tem, para dizer que é água, né, ou para ter mais evidências, a gente trabalhou o estudo de caso-controle, a questão da turbidez, então, a análise da turbidez, a gente tem um aumento de turbidez aqui no final do mês de janeiro, e também tanto na tratada como na bruta, que é uma coisa bem relacionada na literatura, surtos de tóxico pela água. A gente fez uma análise de algumas amostras com um marcador do IgG, um marcador que é específico de oocisto, e que a gente teve 78% das amostras que a gente mandou relacionadas ao surto positivas para esse marcador, o que confirma, de uma certa forma, ou indica contaminação hídrica ou por ingestão de hortaliças. E uma outra evidência que a gente tem é uma criança, que é um caso bem específico, de 4 meses, que fez toxoplasmose aguda. A gente testou o papel filtro do teste pezinho, foi negativo, então ela não tinha toxoplasmose, e ela só tomava leite materno e água, né, o leite em pó com água da torneira, a única coisa que ela tomava. A gente testou o leite materno, foi negativo para toxoplasmose, e ele teve o PCR negativo para toxo, e a mãe também não tinha... Desculpa. E a criança fez soroconversão, sorologia positiva, com baixa avidez, então era uma toxo aguda mesmo, que indica, muito provavelmente, também a contaminação por água. E a gente agora está finalizando um bioensaio com suínos, só com água, daí a gente coletou água de residências, a água da rede, a água como é que chama, da estação de tratamento, e fez um bioensaio com suínos. Esse resultado parcial ele já deu todo positivo, a gente já conseguiu isolar o parasito, e nós estamos mandando para sequenciamento para comparar com o que foi encontrado gestantes, para ver se o parasito é o mesmo. Bom, e a minha questão aqui, dentro desse fórum, é discutir. Bom, para mim, tem uma questão de toxoplasmose como problema de saúde pública, não é negligenciado pelo critério da OMS, mas é uma coisa que a gente quase nunca olha, a não ser que tenha surto, né? E que envolve outros setores que não é saúde. Hoje eu descobri que o nome envolve a saúde planetária, né? Eu vou começar a usar isso. E a gente tem que implementar essa vigilância, de alguma forma, com metodologias de análise mostrando evidências, eu acho. Eu acho que a gente tem que mostrar o tamanho do problema, por exemplo, no paciente com AIDS e a encefalite por tóxico, que é uma coisa grave. A rede de atenção tem que estar notificando, tem que pesquisar melhor. E, pensem, se eu tive 4 surtos que eu acompanhei nos últimos 3 anos de toxoplasmose, 3 relacionados no alimento, 1 com água. Provocando aqui, nós vamos... será que virar vegetariano resolve o nosso problema em termos de tóxico, né? Eu acho que a toxoplasmose é uma coisa que nos remete a pensar saúde de uma forma global, de vários pedaços. Por quê? Porque o pessoal da vigilância sanitária, por exemplo, me diz que o cara da feira livre que vende produto orgânico é mais risco para tóxico, porque não é vistoriado, não é processado o alimento que ele vende. Então, a tóxico, se eu for pegar orientações que tem por aí em relação a evitar, se fala em não comer coisas cruas, não comer legumes, né? Evitar carne mal passada, tudo que nós no Rio Grande do Sul fazemos, né? A gente recomendar educação em saúde no Rio Grande do Sul para tóxico, recomendando não comer carne mal passada, é heresia, né? Porque o critério de mal passada é individual.
No Rio Grande do Sul, mal passada, quer dizer, bem passada, é mal passada para o Nordeste, porque nós comemos carne crua, praticamente, né? Então, tem uma questão super complicada. Quem é mais atingido nesse surto? Óbvio que é a população em área de vulnerabilidade social. Não adianta eu falar para eles ferverem a água, eles continuam tomando a água que eles têm disponível, né? Nesse surto, ter poço foi fator de proteção, usar água de poço. Então, recomendar que use água tratada, bom, se a água tratada for de qualidade, filtrar o tóxico e tudo mais, bom, pode ser que funcione bacana. Mas aqui a equipe, eu achei que eu tinha salvo aqui, acho que eu peguei a apresentação antiga. Eu salvei a represa que é coletada, que nós atribuímos à questão de ser o reservatório de tóxicos, que a gente ainda não tem evidência, nós estamos pesquisando. Porque é uma represa que tem uma área de proteção ambiental ao redor e tem um bairro que foi construído aos poucos e tem invasão. E tem tudo que vocês possam imaginar. Então, tem a ver também com a questão de ocupação do ambiente, né? A questão de exposição ao risco. Eu acho que são grandes problemas. Eu não sei muito bem se eu falei as coisas que tinham a ver com o seminário, mas, para mim, uma coisa muito importante, nós precisamos sentar e conversar junto. O senhor falou que era importante estar numa mesa conversando, discutindo, avaliando mortalidade, junto com questões ambientais. Incluam a vigilância, porque lá tem dados que não são bem trabalhados. Se ele quiser botar numa apresentação, o Jefferson, né, que tem mudança do comportamento do Edis no Rio Grande do Sul por alteração climática, talvez tu encontre dados lá na vigilância. Obrigada. Obrigado, Ivone. Bom, encerramos aqui. Temos um prazo tempinho para perguntas. Se alguém quiser fazer uma manifestação, por favor. Eu acho que esse aqui alcança para ele. Esses não estão funcionando? Então, mas para passar para o... Quem sabe pedir para ligar a luz aqui. Bom, a questão do Aedes aegypti, né, aqui no Rio Grande do Sul, até pelo hábito diurno dele, e com o estado do Rio Grande do Sul tendo temperaturas a 0 graus à noite e chegando a 20 e poucos ou 30 graus durante o dia, então não é surpreendente, né, que tenha tido esse surto em Santiago em pleno inverno. Já se tem casos de se encontrar larvas do Egipto congeladas e elas saírem navegando na boa depois de descongelar a água e seguir o seu fluxo normal. Então, eu acho... Nunca viu surto de dengue no inverno aqui. Esse é um... aí não é um ponto, mas o Egipto continua muito ativo durante o inverno, né? Só muda um pouco o tempo dele de descascar e coisa e tal, e tirar e sair voando, mas no resto não teria, acho que não é surpreendente isso, né? Só que é estranho que deu lá dentro de simplesmente isolar lá. Mas a questão da água de Santa Maria, por exemplo, essa barragem, ela fornece água só para Santa Maria? Sim. Sim. É uma pena que eu não sei, eu acho que eu troquei o que eu tinha feito. Essa barragem chama... ele tem um nome lá no Google Maps de não sei o que Mirim, lá, mas eles chamam de DNS. E é uma barragem que a Corsan informou para a gente que pegava só 10% da água que distribuída na cidade. A barragem mais importante, que é de Itaara, ela contribui com 90%, era uma área protegida, toda bonitinha. Mas essa do DNS é dentro da cidade, praticamente. O que a gente está recomendando, agora com o Ministério, a gente está monitorando e investigando a área. Nós estamos com um projeto de investigação ambiental com a universidade para investigar a área e, talvez, envolvimento de felídeo silvestre ou alguma outra coisa. Mas, para mim, eu que sou leiga, eu sou médica, né, não sei nada de água, para mim, o que seria interessante era não utilizar essa água. Só que eles não podem não utilizar, porque faltaria. E eu penso que, se lá tiver muito toxoplasma, e o toxoplasma pode durar 2 anos lá dentro da água, cada vez que tiver diminuição da represa de Itaara e aumentar a vazão dessa aí, vai acontecer o que aconteceu em janeiro, que foi
pegar 100% quase da água da cidade da DNS, saturou os filtros, entupiu tudo, e até eles conseguirem limpar, retrolavar e não sei mais o quê, já foi um monte de água para a cidade, né? Então, tem umas questões que são complicadas de analisar em relação ao momento do surto e o momento da distribuição. Agora, nós estamos fazendo análise espaço-temporal para ver os aglomerados de casa e vamos ver diminuição dos reservatórios associada a aglomerado de casa. A gente não terminou essa análise ainda, mas nós temos que explicar, né? Tem uma plausibilidade de como que foi parar na rede, se ainda está, de alguma forma, na rede, né, o parasita, ou de onde ele está vindo para cortar essa fonte, né? Mas são coisas muito complexas de se fazer durante um surto, né? E, em relação à dengue, o meu colega, o Jader, que trabalha com dengue, em todos os anos aqui no Rio Grande do Sul é considerado a entrada nova de dengue, todos os casos começam a acontecer. Chama de autóctone só quando já está instalado. Então, se considera que no Rio Grande do Sul, a cada ano vem a importação de casos e reinfecta uma safra de mosquitos e dá surto. Tá? Então, a tua lógica de que ele pode sobreviver, eu não sei disso. Tá? A minha discussão com dengue, com ambiental, é que, raramente, ele poderia manter sustentável mosquitos infectados, né, para ter dengue no inverno. Isso, dengue. Chikungunya, a gente não tinha tido surto ainda. E a gente começar um surto no meio do inverno com Aedes é meio estranho para mim. Né? É possível, mas a probabilidade disso, né? O que eles estão vendo, quem estuda, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas quem estuda o Aedes aqui no Rio Grande do Sul, que eles estão sobrevivendo mais tempo por causa dessa tua hipótese mesmo, de temperaturas altas durante o dia, e sendo encontrado em altitudes maiores. Mas é só o que eu sei. Boa tarde. Uma das coisas que eu vinha pensando é cada vez mais a complexidade das questões que nós estamos discutindo, e que bom que na nossa formação, cada vez mais também nós estamos avaliando e captando isso nos conteúdos que a gente aprende. A gente não pode mais falar só de uma doença sem pensar em vários fatores, nem em vários profissionais envolvidos, nem em vários aspectos de ordem socioeconômica, cultural, política, etária, enfim. Pensando nisso, eu fiquei agora pensando nesse painel com vocês três e nos anteriores, e até uma sugestão para o terceiro encontro, o terceiro simpósio, seria termos um diálogo com profissionais da mídia. E eu pensei especialmente nisso, porque, com a questão de Santa Maria, há 70 meses nós tivemos uma tragédia em Santa Maria, tragédia anunciada, que foi o incêndio da Boate Kiss. Há 70 meses depois, nós temos um outro problema muito sério, que foi um surto de toxoplasmose. Me considero uma pessoa mais ou menos bem informada, mas nunca consegui, na mídia, saber, afinal, de onde vem a toxoplasmose. Nunca tinha ouvido falar da reserva, do reservatório de água, não sabia dessa possibilidade, né? E sempre me perguntava assim, e nunca vai melhorar, e como é que está, e a gente não sabe. Então, acho que é importante a gente ter uma mídia, profissionais de mídia que venham dialogar conosco, informados e em busca de informação. Né? Claro que sabemos todas as demandas que a gente tem, inclusive número de caracteres numa manchete de jornal, ou de uma matéria de jornal ou de revista, mas esse texto podia ser um pouquinho mais qualificado, ou até informar um link de informação como esse que, especificamente nesse caso, você trouxe. Né? Também fiquei pensando na questão que o Jefferson falou, já tinha te ouvido em outras oportunidades e lido algumas coisas que o Jefferson publicou, que está derretendo, assim, mas quando, onde, como? Eu me interesso por isso, outras pessoas talvez também. Né? E a gente não consegue ter um acompanhamento na mídia dos fatos de possíveis causas, e possíveis, pode ter várias, né? Possíveis consequências, também não sabemos se o ano que vem vai terminar esse surto ou não. Então, acho que seria bem importante a gente contar com isso no sentido de ampliar o acesso a diferentes possibilidades, né, que o nosso pensamento, construído cientificamente, historicamente, vem produzindo, e pensarmos juntos em algumas alternativas locais que vão ter um impacto global, né, possivelmente. Porque, certamente, a saúde planetária, a gente está falando de saúde num sistema fechado, que tem limite. E já está chegando lá, né? Obrigada.
Eu só queria te falar que existe uma linha chamada comunicação de risco dentro da OMS, e que é uma coisa que a gente bate tecla dentro da vigilância o tempo todo, de estar treinando, de estar capacitando as pessoas para ter essa abordagem. Porque também você acompanha muito bem a mídia e os fake news e a loucura que fica. Então, para mim, o surto de Santa Maria, e eu sou velha de guerra nisso, foi um estresse infernal, porque tinha 50 mil notícias por dia de todas as mídias sociais, jornal e televisão, com informações contraditórias. Então, no momento que tu diz que tu nunca tinha ouvido falar de água, é porque nunca ninguém assumiu explicitamente a água. Porque quando um jornalista vem te perguntar, foi a água, eu, como pesquisadora, eu tenho que dizer, eu tenho evidências e é mais provável que seja. Mas é a água? Bom, eu tenho evidências e é mais provável que seja. É muito complicado de abordar. Eu não sei fazer isso. Eu não dou entrevista porque eu não sei fazer isso. Mas, óbvio que a gente deveria estar fazendo esse tipo de informação de uma forma digerível para a comunidade científica, para a população em geral, para a comunidade acadêmica, tem vários focos de leitura na hora da comunicação. Eu não posso falar a mesma coisa que eu falei aqui dentro de um grupo que não é da área da saúde. Então, acho que são coisas para serem incluídas dentro da pauta quando a gente quer discutir esses temas. E eu fiquei com uma sensação aqui de estar por fora das coisas que estão acontecendo no mundo, que é uma coisa nova a abordagem que foi apresentada, e eu sou uma pessoa que me considero razoavelmente informada. Então, como que a gente vai divulgar essas ideias científicas, porque isso aqui não é ninguém fazendo de continha, o que o Jefferson me botou aqui, me deu argumento agora para estar discutindo a tal do efeito estufa e saúde. O que eu escutei aqui de vocês, eu tenho argumento, mas isso não é uma coisa que é no meu acesso do dia a dia. Eu trabalho com doença transmissível. Se eu que trabalho com essa coisa não conheço, então como que nós vamos divulgar isso? Que tipo de fórum a gente vai trabalhar e como que a gente vai trabalhar esse tipo de informação? Porque, se a gente não colocar isso na cabeça das pessoas, no meio desse monte de fake news que rola, não vai acontecer nada. O que a Maiara falou agora sobre a devastação da Amazônia é que eu escutava há 20 anos atrás, quando eu estava lá. E o que aconteceu para controlar isso? Muito pouca coisa. Continua a expansão da devastação. Os índios continuam morrendo de coisas absurdas lá. Então, como que nós realmente, como profissionais de saúde e pesquisadores, vamos estar atuando para intervir nessa coisa chamada mundo globalizado? Não sei. Eu acho que talvez tenha que seguir a tua sugestão, e esse fórum e a saúde planetária está trabalhando também com isso. Porque a informação em saúde, de uma forma digerível para a população, é propaganda, é uma forma de divulgar as coisas, na minha opinião de leiga em relação a isso. Só um comentário. Uma das recomendações específicas é em relação à comunicação, que a gente trouxe do Lancet Countdown. A gente precisa ter uma comunicação alinhada com a mídia e alinhada com os profissionais de saúde, não só tanto na formação dos profissionais de saúde, mas isso engloba também a nossa formação de mídia e de comunicação. Então, está nas recomendações. Agora, a gente trazer isso para a prática é muito importante. A gente teve ontem muita divulgação do nosso relatório na mídia, e foi muito interessante. Eu estava comparando os títulos de um jornal para o outro, já cada visão e cada perspectiva que um traz. Mas o fato de já ter trazido um pouco mais para a mídia, para a discussão, eu já acredito que é um grande passo que a gente deu. Mas de continuar fazendo isso de forma contínua é muito importante. Então, é um desafio muito grande essa questão da comunicação também. Mas a gente vai pensando nas estratégias juntos. Tem uma última manifestação, por favor. Alô, boa tarde, meu nome é Júlio, do GHC. Na verdade, assim, eu queria fazer um comentário, eu ouvi um pouco a opinião do Jefferson e da Maiara sobre... Porque, assim, falando da questão da saúde planetária, eu fico pensando que me parece um pouco, infelizmente, eu tenho que usar essa expressão, a crônica da morte anunciada do planeta, né? Quer dizer, há quantos anos, quando eu era criança, já estudava sobre a Amazônia, a devastação da Amazônia, enfim, a Amazônia enquanto um bem
da humanidade que devia ser preservada, e o tempo passa e a Amazônia vai sendo destruída e continua, e estamos no borderline aí para talvez não ter mais retorno a essa destruição. E agora ouço o Jefferson falando sobre a questão do derretimento do gelo do planeta e aumento dos mares, aí, dos níveis dos mares e tal. Eu digo, bom, mas até quando é que nós vamos parar com isso? Eu ouço isso há tanto tempo e continuamos devastando, continuamos destruindo. Obviamente, tem todo, eu acho, um movimento de resistência, o nível de consciência aumentou, mas me parece que ainda está muito pouco para a gente realmente pensar a salvação do planeta para as futuras gerações. Então, eu queria, talvez, desculpe o meu olhar tão pessimista, né? Queria ver a opinião de vocês, assim, como é que está a questão mais internacional, como é que está mais essa articulação a nível global, vocês provavelmente têm um trânsito nessas áreas, enfim, como é que está a questão realmente, assim, no sentido de uma articulação global, já que a gente vê que a gente se reúne lá 20 anos atrás para discutir o clima no planeta e continua o clima piorando, e as coisas parece que não se encaixam. Então, como é que está isso no cenário internacional? Assim? Como é que estão essas condições aí? Vão para além das... Alô? Tá ligado. Conhece aquela velha história que paradigmas não mudam, as pessoas que morrem? O grande problema é que nós estamos num... Eu vejo que nós temos aqui que lidar com um paradigma geracional. Nós temos uma geração no poder que ainda acredita que você resolve tudo com tecnologia, ou, infelizmente, tem um grupo surgindo aqui que também sai para a pseudociência, para a religiosidade como salvação. Uma escala de valores baseado na sociedade de 2.000, 3.000 anos atrás. E o modelo, muitas vezes, de economia, tem aquela velho dito agora, só existe duas pessoas que acreditam que um planeta finito tem recursos infinitos, ou um louco ou um economista. E isso tudo vai também quanto modelo de crescimento infinito. E isso tem a matriz ideológica, como nós estamos vendo hoje, com o discurso de algumas alas dos dois lados, entendeu? Não, isso aí sempre foi... Não vamos botar tarjas aqui de direita e esquerda, porque na Europa comunista também tinha a ideia do crescimento infinito. Ou seja, tem várias coisas envolvidas, escala de valores, modelo socioeconômico e limites dados pelo próprio planeta. Nós, como tem feito algumas constatações, nós precisamos de um segundo planeta para manter o nível de consumo que muitos almejam. Então, isso vai ser muito complicado, nós não temos uma solução simples. É que nem quem diz, olha, é só mudar o padrão de energia. Não é só mudar o padrão de energia, é muito mais profundo essa crise. Nós temos uma crise tanto de recursos e uma crise civilizacional. Mas, evidentemente, quem está no poder, qualquer poder, não quer trocar nessas questões, porque é uma questão muito séria que envolve percepções e visões de vida. Então, a crise é muito maior. E além da crise ambiental como um todo. Em termos de avanço tecnológico, de posturas, vários países estão se dando conta que vale mais a pena apostar em modos de energia alternativo. Você tem uma série de ações que você pode diminuir o consumo, tu não vai substituir totalmente. Mas, mesmo assim, nós sim temos que lidar. Outro dia teve uma pessoa... Eu tenho dois... É interessante, você sabe, isso entra até na questão dos negacionistas. Como hoje nós temos que lidar com negacionistas de tudo, desde terra plana até mudanças do clima. Mas na questão da mudança do clima, inclusive, nós temos pessoas que trabalham com escalas temporais diferentes, por exemplo, geólogos do petróleo, que é claro que tem um interesse
da profissão deles, eles estão nesse paradigma, mas eles trabalham com milhões de anos. Eles não conseguem entender que os processos que nós estamos tratando em decênios e um século, muito rápidos. Então, nós temos que tratar com tudo isso. Eu sou pessimista como um pouco da tua visão, mas, por outro lado, eu vejo que vários países já se prontificam seguir um caminho. Evidentemente, o que aconteceu nos Estados Unidos é até uma piada, porque ontem saiu o relatório do governo americano dizendo que todo esse cenário agora é do governo americano, aponta para isso, aí o cara vai dizer: eu não acredito no relatório do meu próprio governo. Então, você vê que nós estamos na grande questão que as coisas estão ocorrendo, mas as pessoas querem se amarrar no modelo de energia e socioeconômico do século XX, que cedo ou tarde vai cair. Agora, o problema é o que todo mundo que está na área de conhecimento, de ciências ambientais, etc., é o seguinte: se nós queremos fazer alguma coisa, nós temos que agir agora e fazer essas modificações profundas agora. Mas é claro que aí nós entramos na resistência, né? Só para complementar, né? Nós tivemos a Rio 92, depois a gente teve a ECO, e aí, mais recentemente, o Brasil assinou, em 2015, o Acordo de Paris, que é para não deixar subir a temperatura mais do que 2 graus, preferencialmente não subir mais do que 1,5 graus. Então, a gente tem feito, eu vejo muito avanço, quando tu vai ver os estudos, tu vai ver outros modelos, a gente vai estudar modelos mesmo dentro do Brasil. Eu descobri que em Belo Horizonte a gente teve um melhor em casa todo construído com painéis solares, com energia solar. Então, tem os urbanistas, os arquitetos estão pensando nisso. Então, tem várias coisas, vários setores que estão pensando nisso. Então, acho que é tentar pensar mais uma mensagem de esperança e tentar fazer os nossos temas de casa e levar a discussão tanto para as nossas comunidades, como também tentar se aproximar da comunicação que a gente estava discutindo ontem, seja pela ficção, seja pela arte, ocupar outros espaços, fazer essa discussão rodar. A gente precisa conversar sobre isso, a gente está se colocando à disposição e precisa estar comentando, seja na vigilância, seja todo mundo aqui precisa estar falando sobre esse assunto. Então, acho que é a gente pensar mais com esperança do que com pessimismo também. Bom, pessoal, nós realmente excedemos no tempo. Acho que nós vamos poder continuar discutindo mais no intervalo. Nós vamos ter um intervalo musical agora. Eu queria anunciar a Luciane Cuervo e o Felipe Adami, que são professores de artes, do Instituto de Artes da URGS, e que vêm gentilmente nos brindar com a sua arte. Enquanto isso, a gente descontrai um pouquinho. Obrigado aos participantes. Foi muito bom tê-los aqui.